Fala com a gente, meu Pai, através da Tua palavra. Dirija os nossos pensamentos. Fala, meu Deus, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir para a nossa edificação espiritual. E quem crê, diga amém. Amém? Preste atenção, por favor, nós vamos falar hoje sobre apedrejamento. Sobre apedrejamento. A Bíblia em Atos, no capítulo 7, no versículo 51, Atos, capítulo 7, no versículo 51, fala sobre um homem chamado Estevão. Era um homem justo, era um homem temente a Deus, era um homem que falava a verdade, era um homem que andava na contramão dos da sua época. E todas as vezes que você andar na contramão do mundo, você vai sofrer perseguições. Perseguições por causa da sua fé. Perseguições por causa do que você acredita. Por causa da fé que você abraçou. Por falar a verdade. E com Estevão não foi diferente. A Bíblia diz aqui assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, o qual dos profetas não perseguiram vossos pais? A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Então, essas palavras aqui eram as palavras de Estevão. Estevão pregava a verdade. Estevão exortava, repreendia, chamava para o arrependimento. Só que aqueles que ouviam ele se enfureciam, rangiam os dentes e ficavam com raiva de Estevão. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, elas não estão prontas para a verdade. As pessoas buscam por palavras que venham automassagear o ego delas. As pessoas buscam por palavras que venham validar as coisas erradas ou os pecados que elas cometem. Se Estevão fosse um falso profeta, ele seria colocado numa posição muito elevada. Ele seria talvez considerado como nobre. Ele seria de repente valorizado. Mas Estevão, ele ia na contramão. Ele era uma pessoa justa. Ele era uma pessoa de Deus. E quantas vezes quantas vezes nós pagamos caro simplesmente por falar a
verdade. Quantas vezes você foi penalizado por falar a verdade? Quantas vezes você foi julgado e até mal interpretado por ter falado a verdade? Porque as pessoas, elas dizem que querem ouvir a verdade, mas elas não estão prontas para a verdade, porque a verdade dói. Ela liberta, mas ela dói. E nem todas as pessoas estão prontas. Tem pessoas que quando você fala a verdade para ela, ela vira a cara com você. Tem pessoas que ficam com raiva. Tem pessoas que ficam magoadas com você por falar a verdade, porque elas não estão prontas. E esses homens aqui, eles se enfureceram contra a fé que Estevão pregava. Eles rangeram os dentes contra Estevão. E diz aqui assim: mas ele estando, versículo 55, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Ou seja, as perseguições, elas vão vir para mim, para você e para todos aqueles que abraçaram a fé. As perseguições, elas virão. As injustiças, as calúnias, as tramas, tudo com o objetivo de perseguir você. Tem pessoas que por causa da fé, ela foi excluída. Por causa da fé, ela foi tratada pela família como uma pessoa que não pertence à família, simplesmente porque ela abraçou a fé. As pessoas passaram a tratar ela de maneira diferente. A família mudou o tratamento. No trabalho, quando as pessoas souberam da fé dela, as pessoas começaram a ficar com exclusivismo, excluindo ela, porque é assim. A pessoa, quando ela abraça a fé em Jesus, ela abraça o Evangelho, ela tem que estar preparada para as pedradas da vida. Ela tem que estar preparada para aguentar o tranco. Porque quando você abraça a fé, muita coisa muda. Muita coisa vai mudar. Para melhor, mas também para pior. Porque você vai ser tratado diferente. Você vai ser perseguido. Tem pessoas que foram mandadas embora por causa da fé. Tem pessoas que perderam um relacionamento, o namorado terminou, depois que a moça abraçou a fé. Os amigos terminaram a amizade, depois que a pessoa abraçou a fé. Os amigos abandonaram. Por quê? Porque agora os assuntos mudaram. Você já não é mais aquela pessoa que compartilha da mesma visão. Você já não compartilha mais dos mesmos pensamentos. Você já não compartilha mais dos mesmos sentimentos.
sua conversa é outra, o seu papo é outro, o seu assunto é outro. Então você já não é mais atraente para eles. Aquelas pessoas, elas passam a ver você de maneira diferente. A pessoa passa a ser excluída. E do contrário do que muitos falam por aí, que os cristãos, eles excluem as pessoas. Não, pelo contrário, você vê cristãos sendo excluídos por causa da fé, por pensarem diferente, por ter uma fé diferente. Você vê, por exemplo, aquele vídeo do Senegal, que nós mostramos aqui para vocês, pessoas que foram torturadas por causa da fé. A família deserdou, o marido colocou a mulher para fora de casa, o pai mandou abusadores violentar a própria filha, porque a filha não quis negar a fé. E por aí vai. E essas coisas, elas acontecem por todo mundo. Paulo, ele foi apedrejado por causa da sua... Estevão foi apedrejado por causa da sua fé. Estevão foi apedrejado por causa da sua fé. Estevão foi apedrejado. Talvez você, talvez eu, nós não sejamos apedrejados no sentido literal da palavra. Ninguém vai dar em você uma pedrada, ninguém vai apedrejar você, mas as pedradas da vida é a maneira, é a forma como as pessoas vão te tratar depois que você assumir a fé. Agora, é claro que muitas pessoas, sabendo disso, o que elas fazem? Elas vivem camufladas no meio da multidão. Ou seja, dentro da igreja a pessoa é uma, e fora da igreja ela é outra. Por quê? Porque ela tem medo de ser tratado de forma preconceituosa, diferente. Eu já sofri preconceito na faculdade, por parte de professores, por ser cristão. Eu já sofri preconceito em grandes empresas que eu trabalhei, por ser cristão. Ah, ele não bebe, não chama ele não. Ah, deixa ele de fora. Porque é assim que o mundo trata aqueles que abraçaram o quê? A fé. O mundo trata assim. O mundo exclui. Você, por exemplo, eu tenho certeza que você já passou por situações assim, por causa da sua fé. Que você já sofreu por causa da sua fé. Agora, muitos, não querendo sofrer, vivem assim. Aqui dentro é uma coisa, lá fora é o quê? Lá fora é outra. Lá fora, a pessoa muda o linguajar. Lá fora, a pessoa muda o comportamento dela. Por quê? Porque ela teme sofrer. E muitas vezes a pessoa até nega a própria fé. Tem gente que deixa a fé dela escondida. Só que Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, o meu Pai o negará diante dos anjos. Mas aquele que me confessar diante dos homens, o meu Pai
o confessará diante dos anjos. Ou seja, vocês podem até me negar, com medo de perseguições, com medo de ameaça, com medo de retaliações. Vocês podem até negar que me conhecem, vocês podem até negar que têm fé, só que o meu Pai também vai negar vocês. Então, quem assume a fé sofre perseguições, porque pensa diferente, porque age diferente. E não quer dizer que para isso eu tenho que ser uma pessoa insuportável. Sabe aquela pessoa no trabalho que quer enfiar a Bíblia goela abaixo dos outros? Não estou falando disso. Por exemplo, a gente tem que ter consciência. Eu, quando ia trabalhar, eu ia para quê? Para trabalhar. Quando eu ia para a faculdade, eu ia para a faculdade para quê? Eu não ia para a faculdade para ficar pregando para ninguém. Eu não ia trabalhar para ficar pregando para ninguém. Eu não estou falando de ser um cristão chato, insuportável. Não. Mas só de você ser você já vai incomodar muita gente. Porque você é diferente. O cristão é diferente. Nós não somos melhores do que ninguém. Não somos. Mas nós somos diferentes. Nós somos diferentes. E o diferente assusta. O diferente incomoda. E Estevão, ele incomodava. Agora, olha que interessante. Estevão, diante de tudo aquilo, Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo e olhando para onde? Olhando para Deus. Cuidado, no meio de uma perseguição, no meio de injustiças, aprenda a olhar para Jesus. Aprenda a olhar para Deus. Porque se você olhar para aquilo que você está perdendo, ou para o quanto você está sofrendo, é provável que você aborte a sua fé com medo de retaliação. Estevão, cheio do Espírito Santo, e aí a importância da pessoa, ela ser cheia do Espírito Santo, dela buscar o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo. Para quê? Para que ela tenha forças, direção, para resistir às afrontas, porque ela vai ser afrontada, ela vai ser perseguida. Esses homens, eles arrastaram Estevão para fora da cidade e apedrejaram Estevão. Diz aqui assim: mas eles, versículo 57, gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade, fizeram o quê? O apedrejaram. Estevão foi o primeiro mártir. Quer dizer, mataram ele por causa da fé. Apedrejaram ele por ser justo. Eu pergunto, que mal ele fez? Que pecado ele cometeu? Que injustiça? Que maldade ele fez? Nenhuma. Mas ele foi torturado, ele foi apedrejado por causa da sua fé em Deus. E aí eu pergunto, você está preparado para as pedradas da vida? Não literalmente, eu não estou nem falando literalmente, mas eu estou falando das pedradas, porque a vida, as pessoas, na sua maioria, elas não vão te tratar
bem. Você não vai ser parabenizado por ser uma pessoa justa, íntegra, por ser uma pessoa fiel, por ser marido de uma só mulher, por ser mulher de um só marido. Você não vai ser parabenizada por ser uma pessoa fiel, honesta. Não vai. Pelo contrário, você vai ser tratado mal. E nós temos que estar preparados para isso. Agora, existe um outro tipo de apedrejamento, diferente desse. Existe o apedrejamento que é provocado por consequência das besteiras, das escolhas e dos erros que nós cometemos. A Bíblia fala sobre um homem chamado Acã, em Josué capítulo 7, fala sobre um homem chamado Acã. Esse homem, ele tocou aonde ele não deveria tocar. Deus havia avisado: não toqueis nas coisas condenadas. Mas ele tocou. A Bíblia diz aqui em Josué 7, no versículo 20, diz assim: e respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele, tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos e suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: porque nos perturbaste, o Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor, até ao dia de hoje. Ou seja, existem pedradas que vêm por causa dos erros e por causa das besteiras que fazemos. Você vê que ele tocou aonde não era para tocar, ele errou. Mas ele não teve a humildade de confessar o seu erro, de buscar arrependimento. E isso custou a vida de muitos homens. Porque no passado eles iam a terras, lutavam contra os inimigos e tomavam posse da terra. Josué, com seu exército, já tinha vencido batalhas maiores. Só que eles foram contra uma cidade chamada Ai, uma cidade pequena, com poucos soldados.
Josué, como tinha vencido lutas maiores, pensou: eu vou mandar um número reduzido de soldados, porque essa vitória já está garantida. Só que por causa do pecado de Acã, Deus não estava com o povo nessa batalha. Eles foram e tomaram uma surra e voltaram derrotados. E isso custou a vida de milhares de pessoas. E Josué, quando soube da derrota, Josué foi a Deus indignado, como a maioria das pessoas fazem quando algo dá errado na vida delas. A primeira coisa que elas pensam não é no erro que elas podem ter cometido, mas é no fato de Deus possivelmente ter abandonado elas. Só que quando Josué reclama com Deus, Deus fala: não, Josué, tem coisa condenada no meio de vocês. E eles perderam a batalha. Quantas vezes você acaba sofrendo por causa de um pecado que você cometeu? Aprenda uma coisa que eu vou falar para você. Pecado não confessado e não deixado, ele traz vergonha. Pecado confessado e abandonado, ele traz perdão, e o perdão traz paz. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Você já percebeu que não existe crime perfeito? O sujeito tem todo um cuidado para ele cometer um erro, um crime, ele se certifica de que não tem ninguém por perto. Só que você pode ver, sempre acontece alguma coisa. É alguém que viu, é uma câmera que registrou, é sempre alguma coisa, como aquele marido que fica de conversa fiada com outras mulheres e fica apagando o histórico da conversa. Mas um dia ele esquece e a mulher dele descobre. É que nem aquele sujeito que fica assistindo pornografia e vai lá e apaga o histórico para a esposa dele não ver. Mas um dia ele esquece de apagar, corre para o banheiro correndo, porque está apertado, deixa o celular em cima do sofá. Quando a mulher abre, está lá o vídeo de pornografia. É assim, não tem como esconder, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, manifesto. A verdade vem à tona, e quando ela vem à tona, ela traz o quê? Ela traz vergonha. Por isso que nós não podemos carregar coisas condenadas. É melhor a pessoa confessar o erro para Deus. É melhor ela confessar o erro para alguém. Você imagina, por exemplo, tem pessoas que elas vivem uma vida dupla. Às vezes o sujeito, ele tem uma família aqui em Minas Gerais e outra no Rio de Janeiro. Ele tem uma família aqui, tem outra em São Paulo. Às vezes tem filhos de adultos. Olha que irresponsabilidade. Às vezes corre-se até o risco do filho dele, sem saber, se relacionar com a irmã que ele nem sabe que tem. Só para você ter uma ideia. Às vezes o sujeito tem uma filha numa rua e tem mais 2 filhos na rua da frente. E é provável que os filhos daqui a pouco até se casem, os irmãos, sem saber que são irmãos. Olha a irresponsabilidade do sujeito. Mas ele não é capaz de chegar e falar o quê? A verdade. Olha, eu fiz isso, eu estou arrependido, a situação é essa. E sabe qual que é o problema? É que por mais que ele esconda, cedo ou tarde, aquilo virá o quê? Aquilo virá à tona. Não tem jeito. E sabe qual que é o problema? É que quando vem, infelizmente, não é só a pessoa que sofre. Sofre a família,
a família inteira. Você vê que o pecado de Acã não prejudicou só ele. O pecado de Acã levou junto a família. Toda a família foi destruída. Toda a família foi penalizada por causa de um erro que ele cometeu. Cuidado com isso. Olha Davi, olha o exemplo de Davi. A espada nunca mais se apartou da casa de Davi, por causa do erro que ele cometeu. Olha a família de Davi. A família de Davi foi uma catástrofe. Um irmão estupra a irmã, o outro irmão mata o próprio irmão. Uma bagunça, uma confusão na família de Davi. Porque o pecado faz isso. Por isso que Deus nos chama a um arrependimento. Aí veio o terceiro apedrejamento, que não aconteceu, que é o apedrejamento da mulher pega em adultério. Que aqueles homens arrastaram ela, levaram ela até Jesus e disseram: olha, essa mulher foi pega no ato adulterando. Na lei de Moisés, mandou apedrejá-la. O que o Senhor diz a respeito? E Jesus disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Foi saindo um por um de fininho. E aí, Jesus disse à mulher: mulher, cadê os teus acusadores? E ela disse: Senhor, não ficou nenhum. Jesus falou: nem eu te condeno. Só que olha um detalhe, olha o que ele disse para ela em seguida: vai e não peques mais. Jesus tinha o direito de apedrejá-la? Sim, mas ele nos ensinou a exercer misericórdia. Você quer ser perdoado? Aprenda a perdoar. Você quer receber misericórdia? Aprenda a ser misericordioso. Ele usou de misericórdia com aquela mulher, não apedrejando ela. Só que entenda, ele não validou o erro dela. Às vezes, a pessoa quando peca, e na maioria das vezes, quando conhece a palavra, ela vai nessa palavra e diz assim: Jesus não condenou a mulher que estava para ser apedrejada. Ele não a condenou, porque ele usou de misericórdia para com ela. Façamos o mesmo. Só que ele disse: vai e não peques, não erres mais. Ele não validou o erro dela. Pelo contrário, ele chamou ela a um arrependimento. E Deus nos chama ao arrependimento. Deus quer que o pecador se arrependa. Ele não tem prazer na morte do pecador, na morte do perverso, antes que ele se arrependa. Só que para isso, a pessoa, ela precisa confessar, ela precisa buscar o perdão de Deus. Oh meu Deus, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu sou isso aqui mesmo que o Senhor está vendo, eu fui desleal com a minha mulher, eu falhei com o meu marido, eu falhei com o meu patrão, eu fui injusto, olha, não foi correto o que eu fiz, mas eu estou aqui pedindo perdão, eu estou aqui para me redimir. Lembra de Zaqueu, o coletor de impostos, que diante de Jesus ele disse: olha, eu decido dar metade dos meus bens para os pobres, e se alguma pessoa eu defraudei, eu roubei, eu vou restituir a essas pessoas 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Ele se arrependeu. Todos nós
temos a oportunidade de nos arrependermos. Você vê, pessoal, preste atenção aqui. Tem muita gente que já venceu batalhas tão grandes. E hoje ela está perdendo por coisas tão pequenas, porque hoje ela está mal. Foi o que aconteceu com Israel. Eles venceram inimigos muito piores, exércitos numerosos. Só que eles tomaram couro de uma cidadezinha sem expressão nenhuma, de uma meia dúzia de soldados. Tomaram couro, porque eles estavam em pecado. Você vê que não adianta. Às vezes a pessoa já venceu tantos problemas piores. Hoje, um probleminha tão pequenininho está derrubando ela. Sabe por quê? Porque ela está longe de Deus. Porque ela está em pecado. E quando você se arrepende, você é curado. Quando você se arrepende, Ele perdoa, Ele cura, porque o pecado é uma doença. Como um câncer, vai destruindo a pessoa. Mas quando a pessoa confessa e ela busca misericórdia, Deus perdoa ela. Amém? Fique em pé, por favor. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Nós vamos buscar misericórdia. Você vai falar com Deus dos seus pecados. A Bíblia nos ensina dizendo: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, repreendei o tal com espírito de brandura, e vigiai para que também não sejais tentados. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Cuidado quando você for corrigir alguém. Não seja duro demais, seja brando, seja misericordioso, porque amanhã, se você não vigiar, você pode cometer um erro maior, pior do que o dele. Quanta gente enfiou o dedo na cara do outro, humilhou, não é assim? Ah, você fez isso, você fez aquilo. Depois ela foi lá e cometeu uma coisa pior. Então, cuidado, seja misericordioso, não saia por aí apontando o dedo na cara de ninguém, acusando ninguém, porque todos nós aqui podemos o quê? Escorregar e cair. Todos nós aqui, nós não estamos livres de errar, não estamos. Então, seja misericordioso e vigie, para você não cair também. E se caiu, se arrependa e o quê? Se levante. Quem entendeu, pastor? Coloque as mãos no seu coração, por favor. Feche os teus olhos, em nome de Jesus.